depois de alguns minutos lutando com tecnologia para que isso funcione, acredito que a gente já começa esse bate-papo fazendo essa reflexão, que era a nossa reflexão inicial de como foi esse seu primeiro momento aí de se organizar e conseguir conciliar tudo para fazer essa aula remota, esse espaço, esse ambiente virtual de aprendizagem acontecer. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para compartilhar um pouco da sua experiência. O Hugo é aqui do Distrito Federal, né, Hugo? Trabalha É, para uma rede de escola, rede de projeção e também trabalha para o Colégio Digital. Então, o Hugo é professor do ensino médio e, assim como vários professores que estão nos assistindo hoje, ele lidou com alguns desafios, ainda lida com alguns desafios, mas também tem pontos bem interessantes do trabalho dele que ele quer colaborar aqui, quer compartilhar com todos vocês. O ponto principal aqui dessa conversa, quando a gente começou a pensar nessa dinâmica de utilização de plataformas, de videoaulas, aulas online, todos esses momentos que estão acontecendo, um ponto bem comum, tanto na minha percepção quanto no Hugo, que eu quero trazer para ele, para a gente começar esse bate-papo, é a questão do contexto, né, Hugo? Nós estávamos é, juntos no início de fevereiro, trabalhando na escola, num grande evento de planejamento, falando sobre criatividade, sobre metodologia ativa, cheios de expectativas para um ambiente presencial, para um espaço presencial. E aí eu queria que você contasse aqui um pouquinho para a gente como que funcionou esse movimento de planejamento, como que o que o planejamento ele representa para você, né? Primeiro, antes de tudo, você teve que se reorganizar, você teve que movimentar alguma coisa do seu planejamento. Mas conta um pouquinho para a gente como é que foi como é que é essa prática de planejamento, né, nessa tua prática como professor, como é que isso acontece e qual foi a relevância desse movimento de planejamento para esse primeiro momento quando você recebeu a notícia, né? Poxa, agora não tem mais presencial, a partir da semana que vem você vai estar em casa com aulas remotas. Como é que foi? O que você já sabia fazer, o que você não sabia fazer e o que o planejamento te ajudou nessa hora? Como é que foi isso? Conta um pouquinho para a gente começar esse bate-papo. bom, primeiro queria agradecer aí a oportunidade de participar, né, dessa live do Movimento 1. Eu acho que é super importante a gente, como professor e os próprios alunos mesmo, a gente vai dividir as nossas experiências. Bom, como você falou, né, eu sou professor do grupo Projeção, né, do Colégio Digital, que é uma grande rede aqui em Brasília. Então, a gente tem um grande evento no começo do ano que eu acho que todas as escolas, pelo menos a grande maior parte delas, participam, né, realiza, que é aquela semana pedagógica, né, na qual a gente se reúne para fazer aqueles planos de ensino, detalhar como é que vai ser cada aula, separar, né, de acordo com o calendário do ano. Então, a gente parou esse momento, essa semana, para discutir justamente sobre isso. Criatividade, aquilo que a BNCC vem pedindo, né, que são as metodologias ativas, e todo mundo junto. É sempre uma experiência muito, muito gratificante, sempre muito rica, poder trocar ideia com nossos colegas de trabalho e saber como é que a gente pode mudar, né, experiências que deram certo, experiências que não deram certo. Então, nós nos juntamos, inclusive você lá junto com a gente, né? Oi. Foi muito legal. A professora Ingrid estava com a gente também, em Uno. Então, conversamos bastante até que a gente fez o nosso planejamento, né? Aula a aula, com todas as metodologias, o que a gente ia fazer na aula, a atividade que ia passar para os meninos, o que a gente ia utilizar de metodologia e tal. E, pô, sou professor de biologia, né? Então, eu vim vendo a coisa chegando lá da China e foi se alastrando, né? Eu falei, esse negócio vai chegar aqui. Esse negócio vai chegar aqui, vai chegar aqui. E eu sempre fui um cara muito ligado em tecnologia. Então, eu sempre assisti muita live, né? Quando o pessoal estourou lives e streaming, eu fui atrás de saber como é que era, como é que fazia e tal. Mas nunca tinha
tinha tido essa ânsia de realizar, né? E aí, beleza, começamos o ano. E a gente Normal, né? no plano de ensino, normal, que, pô, o plano de ensino pra gente, ele sempre tem uma relevância muito grande, né? Porque é ele que vai balizar a nossa atividade pedagógica. Então, por mais que muitas vezes aquele momento quando a gente tem que quebrar a cabeça para saber o que a gente tem que fazer e tal, ele é super importante pra gente. Então, pô, a gente dando aula, metendo pau na matéria, e aí, de repente, velho, ó, pronto, desceu o decreto aí do governador, foi o primeiro estado, né? Nem estado, mas o primeiro lugar a entrar em distanciamento, não vai ter mais aula, aí a gente vai fazer, né? Bom, esperamos aí todo mundo se organizar, e aí a gente começou, ó, vamos ter que trabalhar aí online e tal, vocês vão ter que fazer aulas online com os meninos, utilizar plataformas e tudo mais. Lá na escola a gente já usa o Uno, né? E desde o ano passado, quando eu entrei na escola, a gente já começou utilizando bastante a plataforma. Mas não com essa grande voracidade que a gente tem hoje, né? De utilizar e passar e utilizar como a única ferramenta de ensino, né? Assim, uma das grandes ferramentas de ensino, né? Não a única. E aí quando veio, beleza, vamos fazer o quê? Vamos fazer aula online e vamos seguir o plano de ensino, o que estava feito, né? Só que a gente tinha um problema, que é o que você tinha falado, o plano de ensino que a gente tinha feito era para as aulas presenciais. É aquela escola de parede, né? Aquela escola de parede, de recreio, toda aquela estrutura que precisa de um monte de pessoas cuidando do processo, de repente foi, né? E aí, como é que encaixa isso tudo dentro de outro ambiente de última hora? A gente passou a não ter mais barreiras, né? Não ter mais paredes, não ter mais aquele aluno sentado na sua frente, um quadro para você escrever. Então, a gente precisou realizar, acho que todo professor precisou fazer isso, né? Que é modificar o seu plano de ensino e pensar, poxa vida, como é que eu vou fazer aquela aula ser tão importante para aquele aluno, ou então ser tão chamativa, né? Para aquele aluno quanto era naquele momento. E aí a gente começou a realizar. Primeiro, alguns professores aderiram ao YouTube para fazer aula. Então, eu comecei a utilizar ferramentas, né, de transmissão, criei meu canal no YouTube. E aí eu comecei a passar o link para os meninos. E aí foi onde entrou o Uno, né, a grande importância da ferramenta de ensino à distância. Legal. Então, pode falar. Acho que eu te atropelei nessa questão da ferramenta, mas bacana isso que você está trazendo para a gente, né? Eu lembro que quando a gente esteve juntos naquele movimento de planejamento, foi até um ano que, de alguma forma, nós incorporamos outros elementos nesse movimento de planejamento para pensar até em aprendizagens, né? O plano de ensino ele ganhou características, como você trouxe muito bem, né, da BNCC, percepções aí e ações mais voltadas para metodologias ativas e para ver também o que os meninos iam aprender com tudo isso, né, uma nova etapa. E aí é bacana você trazer isso para a gente, porque a nossa grande preocupação, ou a grande preocupação de muitas escolas, de muitos professores no primeiro momento, que é o que você está trazendo, né, nesse espaço, era pensar em ferramenta, né? Então vamos virar YouTube, que ferramenta eu uso, será que essa ferramenta funciona, será que essa não funciona? A gente hoje se viu aqui diante de um planejamento, fizemos todo um planejamento para fazer essa live hoje, e a ferramenta ela apresentou uma instabilidade aqui no começo, e como é que a gente administrou isso, né? Então acho bacana você trazer essa reflexão, porque o planejamento faz parte da nossa vida, né? Eu também fui professor durante muito tempo, e é uma hora dessas que ter um planejamento estruturado foi aí talvez um diferencial para esse movimento. Mas como você já está tocando aí no ponto plataforma e etc., queria que você trouxesse para a gente também esse contexto, né? Então, partindo do ponto do planejamento, você conseguiu pegar aquela estrutura que já existia, né? Conseguiu olhar para tudo aquilo que estava planejado e começou a fazer as adaptações, né? E quando você falou do decreto aqui do Distrito Federal, nós tínhamos 5 dias, né? E aí tinha uma sensação que ia ser 5 dias e depois tá bom, a gente ia voltar ao normal. E 5 virou 10, que virou 1 mês, e hoje nós já estamos aí já há bastante tempo e sem uma previsão, né, de retorno.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? A gente sabe que a plataforma Uno, ela tem várias ferramentas dentro lá da sua classe de aula e bastante material que você tem disponível para o ensino médio, porque você trabalha nesse segmento da escola. E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, depois desse primeiro passo do planejamento, que você reestruturou, que isso valeu para você de alguma forma para estar mais organizado. Como é que foi esse movimento dentro da plataforma, né? O que você explorou mais com os alunos? Porque a escola já tinha uma pegada de cultura digital, já era algo utilizado como você trouxe na fala. Então, o que você explorou? Como é que você fez para organizar? Que ferramentas você teve lá? Como é que foi esse movimento dentro da plataforma com todos os recursos que você tem disponível para o ensino médio? Conta para a gente um pouquinho dessa experiência, por favor. Na sala de aula desse ano eu me propus assim, vou utilizar o Uno assim, de cabo a rabo, tudo que eles me fornecem, né? E aí eu falei, poxa, eu tenho nas minhas mãos, eu tenho um iPad que o Uno me fornece, inclusive ele está até aqui, o iPad da escola. Eu tenho a plataforma, tenho todos os materiais de meninos, então eu vou utilizar isso, né? Vou explorar o uso, né? Vai reclamar de mim que eu estou usando essa plataforma. E aí eu me aprofundei cada vez mais nela. E tanto que na sala de aulas eu já utilizava os próprios vídeos que o Uno nos auxilia, né, durante a nossa prática. Então, eu pensei, poxa, como é que eu posso então fazer agora para utilizar essas ferramentas que eu tenho aqui no presencial, né, no físico, tanto físico quanto digital, e passar ele para o digital. Então, agora a gente tem a ferramenta que a gente usa para a transmissão, né, de espelhamento e tudo mais. E eu tentei adaptar aquilo que a gente traz no nosso físico para o digital, no sentido de, se eu passei um trabalho para eles fazerem em casa, por que eu não posso passar um trabalho para eles no online? Né? Tá, se eu vou passar esse trabalho no online, como é que eu posso utilizar a plataforma para isso? Então, eu fui tentando usar essas adaptações. Na sala de aula, eu sempre, esse ano, eu comecei a utilizar muito o módulo FI. Então, o que é o módulo FI? O módulo FI, ele é tudo que a plataforma traz para a gente de maneira dentro do digital. Então, lá eu encontro uma maneira clara de conseguir passar para os meninos essa matéria, né, essa temática, esse conteúdo. Eu consigo encontrar vídeos onde eu consigo aplicar dentro de sala e consigo embasar muitas vezes o que seria uma curiosidade, né, o conteúdo. E eu acho isso muito interessante, porque que nem a gente estava conversando há tempo atrás. O que eu via quando eu era criança, minha mãe lá na banca comprava super interessante para eu ler e eu achava legal, né? Hoje eu consigo pegar isso e aplicar dentro da sala de aula por meio desse módulo FI, por meio dos materiais que os meninos têm. Bacana, Hugo. O que eu faço hoje, né? Hoje eu passo atividades para ele no sentido de passar um trabalho e aí utilizar o fórum como uma ferramenta de debate, né? Utilizar o fórum também muitas vezes como uma ferramenta para responder questionários. Porque o fórum, eu acho que é de muita riqueza o ambiente do fórum, porque ele permite a interação entre os meninos. Coisas que eles faziam lá no físico, agora no digital. Né? Então, às vezes utilizar um fórum, colocar perguntas norteadoras, na qual eles conseguem muitas vezes interagir entre eles, lógico, não deixando a coisa extravasar, mas sim fazendo esse processo de balizamento, né? Instigando os meninos a responderem mesmo nesse sentido. E uma coisa que eu acho muito legal é as sugestões que a plataforma traz para a gente, né? Que os materiais do mundo trazem para a gente. Inclusive, o próprio módulo FI, ele traz muita sugestão que a própria BNCC traz para a gente. Olha, tem que usar na coluna de artigo. Vamos usar então. Isso aqui, ó, para você, tudo certinho, para você ver se você se encaixa na sua aula. Então, são ferramentas que eu acabo utilizando, assim, que são um tipo de dinamismo, tanto no momento físico quanto no online. Legal essa sua percepção e para quem está nos assistindo, né, Hugo, algumas pessoas estavam perguntando aqui qual é
qual é a disciplina, né? Qual é o componente que você é professor, né? Então, da área de biologia. E bacana você trazer esse movimento do FII. O FII é um material que está aí dentro da plataforma, que está disponível, e é curioso como você traz esse exemplo da sua infância e adolescência com a revista, super interessante, porque o FII ele tem essa proposta de ser um material com uma proposta mais contemporânea, ele está estruturado dentro de uma proposta de metodologias ativas, e parece que você encontrou o sentido de utilizar o FII nesse ambiente agora que é virtual, que é um espaço de sala de aula, que pode ter, sim, tanta interação quanto o espaço físico também, o ambiente da escola que você utilizava. Um outro ponto bem interessante que você destacou também nas nossas conversas foi o quanto você conseguiu concentrar o seu planejamento exclusivamente dentro dos materiais, utilizando mais aqueles links de sugestões, as atividades. Acho que ontem até a gente conversou um pouco sobre aquelas atividades que eu fiz sobre a referência da matriz do Enem, que você já consegue ter ali atividade dentro do material e trazer isso para dentro do uso ali das ferramentas, né? Que já era uma prática, mas de alguma forma agora ela conseguiu se configurar de uma maneira bem aprendente, mas também experiente dentro da questão dos módulos aí do FII. Então, muito bom perceber que essa conexão pode acontecer e, de fato, é aquela mudança, né? A gente tinha um plano de ensino e agora começamos a pensar mais em um plano de aprendizagem. A aprendizagem do aluno, ela começou a ter um espaço maior dentro desse roteiro, até porque é preciso filtrar o que é essencial. E aí, Hugo, beleza, a gente tem o movimento do planejamento, então acho que isso ficou bem claro para quem está acompanhando aqui essa live. O planejamento, sem dúvida, ele é um instrumento muito importante, porque ele vai fazer aí um norteamento, ele vai ter um caminho, um processo, uma trilha de aprendizagem que esses alunos vão desenvolver através de práticas do professor, né? Como o Hugo trouxe o exemplo. Ter bem selecionado os materiais e aí explorar um pouco mais esses recursos que nós temos dentro da plataforma e dentro do material didático, que na verdade são dois, o regular e o FII, também é um canal bacana. E você falou muito, agora trazendo o exemplo do fórum, de interação. É uma coisa que a gente tem discutido muito. Os alunos aprendem por interação. Na escola eles estão o tempo todo interagindo, eles têm todo um movimento que foi tirado deles no momento em que estamos em casa, estão isolados, estão em um ambiente que é totalmente virtual, digamos assim. Então, me conta um pouco. E aí, você tem planejamento, você tem material, tem uma estrutura bacana dentro da classe aula da plataforma Uno que você está utilizando, mas e os alunos? Como que eu já vi vários alunos comentando aqui, é difícil ler, mas tem vários alunos, tá? Seus alunos aqui nessa live que estão fazendo vários comentários aqui. Então, assim, beleza, como é que isso está acontecendo com os alunos? Como é que os alunos estão recebendo tudo isso, né? Você tem um planejamento, está lá pronto. Conta um pouco aí pra gente como é que está esse movimento, que tipo de relação, o que mudou nessa sua relação com os alunos no virtual, do presencial, e o que tinha no presencial que você percebe que também acontece aí no virtual? Que tipo de comportamento, qual o movimento? Porque a gente tem falado muito de cidadania digital. Parece que os meninos são tecnológicos, mas quando a gente começa a criar um ambiente de aprendizagem, a gente percebe que tem coisas que eles precisam aprender, né? Como trabalhar dentro desse espaço, como interagir dentro desse espaço. Tem até uma questão, né? Será que no cyberespaço, será que nesse espaço da internet existem regras, existem leis e como é que a gente se comporta, né? Como é que é a netiqueta nesse ambiente? Como é que tem sido essa experiência com esse seu planejamento com os alunos? O que está dando muito certo? O que é ponto de atenção? Conta um pouquinho para a gente aí dessa experiência aluno. Como que você tem se reinventado? Eu acho assim que nesse momento que a gente tem passado, muitas coisas elas acabam mudando. A dinamicidade da aula ela é completamente diferente do presencial. Primeiro que a aula, às vezes você faz o planejamento e vai falar, olha, vou falar isso, vou falar aquilo, tem que abordar esse assunto, e aí você começou a sua aula. Léo, de repente está falando, Léo, passou, o tempo passou. E aí o menino não perguntou,
aí você fica naquele desespero. Poxa, será que eu atingi o objetivo? Será que não? Pô, será que o menino dormiu? Será que não dormiu? Né? Então, o que a gente vê nesse movimento? A gente vê que os alunos, eles são alunos em qualquer ambiente, né? Então, na escola, você tem um aluno que presta atenção, pergunta, você tem, né? Ele vai lá no chat, manda uma pergunta, né? E assim, eu sou um cara muito de querer, sabe, estar perto, muito caloroso e tal. E eu gosto quando eles ligam o microfone e falam, né? Mas às vezes não dá, às vezes eles vão lá e digitam mesmo. Então, quando não tem um aluno que digita, tem um aluno que põe a live para assistir e vai dormir, né? Deita Tem, na cama e é, tal. Ontem achei engraçado que você falou que tem um aluno que mata a aula, né? A gente estava conversando e aí eu lembro que teve uma parte que você falou isso, Tem, olha, o que eu vou falar dos alunos? Porque tem aluno que está matando a aula, tem aluno que não está... E no presencial isso acontece também, né? Então acho que é interessante acontece. a gente perceber que é um ambiente de aprendizagem que eles também estão aprendendo a lidar com ele, mas também existem comportamentos e uma prática que já era do presencial e que ela acontece também aí no virtual. É. É porque o aluno é aluno em qualquer lugar, né? Não tem para onde Uhum, fugir. Então, o menino que coloca lá na tua aula e vai jogar um videogame, vai assistir uma série, vai dormir, porque hoje os meninos estão tudo aqui, ó, tudo no celular. aham, Então, às vezes você está assistindo, tá dando uma aula, lá no fundo tem um aluno com o celular assistindo uma série, né? E uhum. você, lá na sala, você tem como coibir, né? Você fala, pô, fecha aí e tal, presta atenção aqui, daqui a pouco você puxa o celular, né? Vou dar um tempinho no final para vocês conversarem. Mas aqui no presencial, isso, aqui no online, isso não existe, né? Aqui no online é cada um ali acreditando que está acontecendo, né? É aquela confiança mesmo, é igual a biologia, né? A biologia tem algumas áreas que a gente fala que são as áreas de ciências de fé, porque a gente acredita que está acontecendo aquilo, não vê o que está acontecendo e só vê o resultado depois, né? Ali também, no online. Então, ali você tá com o menino, às vezes ele não interage, então você acredita que está acontecendo e vê o resultado Uhum. depois. Logicamente, o resultado que você vê depois, você vai, né, fazendo avaliações. Então, você insere ali depois de uma aula, você insere um questionário para ele fazer, insere uma atividade, insere uma interação, coloca lá na biblioteca de classe um material para ele ler, e depois você cobra, né? Então, você consegue fazer esse processo. Legal. E aí você tem conseguido, então, equilibrar esse momento de interação, né? Porque é um Sim, grande desafio, nós estamos falando de alunos maiores, alunos do ensino médio, tem todo um movimento deles que era muito diferente do presencial, e aí equilibrar essa interação, né? Esse engajamento para que eles se mantenham engajados na aula, participem, etc. Você falou um pouco ontem sobre trabalho de pesquisa, que essas pesquisas eles têm algum tipo de interação depois com você, que você às vezes troca umas ideias com eles, abre espaço para diálogo. Conta um pouquinho como é que tem é, sido esse movimento e o que você está planejando para evoluir isso, né? Você falou um pouco disso, ó, estou no processo, estou seguindo isso. foi. Como é que está esse movimento? Que eu acho que é um caminho bacana para você conseguir aumentar essa participação e talvez esse aluno que está ali fora dessa aula, ou que ele liga o mudo e não está presente, é uma estratégia bacana também para trazer a participação, porque acho que o nosso objetivo maior é que o aluno tenha um bom momento de interação, né? Ele tem um espaço Isso. ali de tempo, mas que ele tenha um momento de interação agradável dentro de um tempo. E como você falou, depois ele vai produzir, tem coisa na biblioteca de classe, tem uma interação no fórum, tem uma atividade extra, tem coisas que ele vai fazendo, vai produzindo, para que depois ele venha para essa aula online e nessa aula online tenha uma grande troca. Mas fala um pouquinho desse É. campo de pesquisa que você tem trabalhado com eles. Então, eu trabalho muito. A biologia ela é uma ciência muito curiosa, né? É uma matéria muito curiosa. Então, eu tento mostrar para ele justamente esse lado da biologia, que a gente precisa ser curioso para entender dessa matéria. E uma coisa que eu trago nessa curiosidade deles são justamente essas pesquisas. Então, eu falo, olha, hoje a gente vai falar sobre doenças causadas por bactérias. Pô, eu vou falar aqui de 5 doenças, mas eu vou passar uma atividade para vocês que é uma pesquisa. Então, tragam para mim, ó, 5 doenças bacterianas, que é com cada um com suas bactérias, seus sintomas, e depois a gente partilha esses resultados.
né? Como é que a gente faz isso? Eu faço esse partilhamento depois. Eu coloco naquela aba de atividades para eles enviarem, né, a pesquisa, e aí eu deixo muito solto para eles fazerem como eles quiserem. Pô, só pode fazer no Word? Pode. Só posso fazer no caderno tirar foto? Pode. Sabe? Então, o meu intuito é que eles produzam, não importa onde. É que eles tenham aqui a atividade deles ali, né? Digitar, pesquisar, ir atrás, ver foto. Então, eu busco muito isso. Uma coisa que eu estou desenvolvendo muito, que estou querendo desenvolver agora, é o trabalho em dupla e em grupo, né? Que seja um trabalho no qual todo mundo consiga participar de fato, igual acontece na escola. Entende? Que eu consiga participar junto. E assim, às vezes muito mais do que acontece na escola, no que eu tenho planejado, né? Porque uma coisa que a gente trabalha muito quando a gente está falando de metodologia ativa é aquele famoso design thinking, né? Que é ter que pensar em torno daquilo e projetar, testar, fazer um protótipo. Então, o que eu busco muito com eles agora, no que eu tô planejando, é uma maneira de eu conseguir entrar nos grupos, mesmo que online, e fazer um caminhamento para eles, né? Olha, vamos fazer ali uma consultoria, vamos fazer assim, em vez de fazer assim, por que você não faz desse jeito? Né? Tá muito legal o seu trabalho, vamos melhorar e tal, entende? Então, eu ainda estou projetando ainda para ver como é que eu vou fazer isso dentro do Uno, ainda pensando se vai ser em fórum, né? Se eu vou pedir para eles colocarem algum material preliminar para eu poder avaliar. Mas Bacana. esse ano ainda vai sair essa aula em grupo, esse trabalho online. Já está quase lá. É interessante porque eu lembro que numa primeira live que eu fiz com a Eni, nós falamos um pouquinho de cada segmento e eu me recordo de trazer isso, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que por serem alunos do fundamental anos finais e alunos do ensino médio, a gente só precisa passar a lista de exercícios, eles leem os livros, respondem, fazem questionário. E acho importante você trazer essa sua fala agora desse contexto de que eles são produtores, então eles têm essa flexibilidade para produzir, para montar um material, para trabalhar em cima do formato que eles querem, da ferramenta, porque o objetivo maior é que ele compreenda o processo da sua matéria, para que ele desenvolva aquela habilidade e para que ele tenha algo para colaborar nessa aula online, né? Não dá para a gente ficar na ideia de aula online daquela aula para ser somente expositiva. Eu acredito que alguns pontos, como você também trouxe, você precisa naquela online explicar, dar uma introdução à matéria, levantar alguns tópicos que são importantes, mas não faz muito sentido trazer aquela aula expositiva para esse ambiente, uma vez que você pode aproveitar esse lugar para fazer esse movimento de pesquisa e tornar os assuntos de maneira mais complexa, trabalhar habilidades talvez que eles não tenham desenvolvido tão bem, usar habilidades aí como você trouxe o design thinking, como você trouxe aí dessa sua organização toda da metodologia ativa, também trazer habilidades dentro da taxonomia de Bloom ali, objetivos e habilidades que sejam mais complexas, que sejam de análise, de aplicação, de criação. E aí esse ambiente sem paredes, né, esse espaço virtual, ele ajuda bastante nesse momento. Então, é bom te ouvir e saber que esse espaço de produção mais flexível, ele não precisa ficar restrito só às séries iniciais. Ele também pode fazer parte de um currículo do ensino médio, ele precisa fazer parte, até quando a gente olha para a base, mesmo como você citou algumas vezes, tem lá de consolidação, de aprofundamento, que são as finalidades do ensino médio, sem contar no projeto de vida também, né, Hugo? Porque aí a aluna é emoção, acho que você, no momento, também tocou nesse ponto ontem, quando a gente conversava, de que às vezes você precisa acolher os alunos, trocar uma ideia com os alunos, porque eles também estão em pandemia, eles também estão isolados, eles estão sem o espaço que era deles, e aí acho que isso é bem importante. Estar bem emocionalmente não é só uma questão de séries iniciais, também é uma questão de ensino médio, também é uma questão de alunos que, teoricamente, eu às vezes escuto isso, me incomoda um pouco, eles já sabem o que eles querem, eles já sabem se cuidar, e não, a gente vê que não é isso. A gente está caminhando já aqui para começar a fechar esse nosso bate-papo, e então vamos trazer um pouquinho agora para a gente amarrar tudo isso que a gente está construindo, né? Falamos muito de planejamento, que eu acho que é o elemento principal aqui, que foi de determinância assim, do sucesso da tua prática.
o uso e a combinação de ferramentas, mesmo que de maneira simples, elas também têm um efeito positivo. Bom material e engajamento de aluno. A gente tem que engajar esse aluno a participar dessas aulas de uma outra forma, e aí metodologias ativas é um caminho bacana que você traz na fala. Mas o que você deixaria de recado para os seus professores, né? A gente vê que todos os professores estão se reinventando, estão trabalhando talvez 3 vezes mais, estão tentando, como você já tentou várias coisas nessas semanas. Eu até te perguntei ontem, como é que foi na primeira semana e como é que está sendo agora, né? São desafios diferentes e você teve sensações diferentes também. Mas o que a gente poderia dizer para os professores assim que estão nos assistindo, que talvez precisem de um incentivo maior para se conectar a esses assuntos da plataforma, ou que estão inseguros de testar alguma possibilidade dentro da plataforma? O que a gente poderia trazer para esses professores? Que recado que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo agora? Léo, eu acho assim que a gente como professor, a gente tem que trabalhar muito no sentido da utopia, né? É de nunca desistir, quebrar barreira, se encontra dificuldade, tentar superar ela. E nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que procurar se apoiar, né? Um se apoiando no outro, um perguntando por outro como é que faz, o que deu certo aí, o que não deu certo. A gente lá no Projeção, a gente iniciou esse momento se ajudando muito. Então, a gente criava momentos assim, olha, agora eu estou livre, deixa eu mostrar para você um negócio que eu aprendi. Ou então falava, olha, deixa eu mostrar uma plataforma aqui para você dar suas aulas online, entende? Então, o que eu queria deixar para vocês se ajudem, cara, se ajudem. Lembre-se que todo mundo aqui é ser humano, todo mundo erra, tá? A gente como professor, a gente tem que lembrar que a gente também é limitado nossos problemas. Então, cara, errou, bola para frente. Vamos seguir em frente. E lembrar também que o nosso aluno, ele também é um ser humano, né? Ele não é simplesmente, como dizia Paulo Freire, né? Ele não é uma tábula rasa. Então, a gente não tem que só chegar lá e colocar conteúdo naquela cachola, né, que a gente chama de cabeça. Não, a gente tem que chegar lá e entender aquele aluno como um ser humano. Entender que ele tem emoções, entender que tem dias que ele está feliz, entender que tem dia que ele está triste, sabe? Léo, toda aula que eu dou, não tem uma aula que eu deixe de fazer isso. Eu chego na sala de aula e eu cumprimento todos os alunos. Um a um. Por quê? Porque eu preciso que o aluno ele se sinta abraçado naquele ambiente. Que ele veja que ele tem alguém ali na frente, por mais que ele esteja ali para ensinar, que ele tem alguém para abraçar ele, né? Para apoiar naquele momento. Então, a gente tem que entender que todo mundo é humano. Sabe? Que o emocional naquele momento, ele é muito mais... ele é predominante sobre todas as outras emoções. Sabe? As outras características aqui, local e tal. Então, é entender justamente isso. Que todo mundo é ser humano, todo mundo tem que se ajudar. A gente se ajuda como professor um ao outro. Os alunos se ajudam entre eles, mas a gente tem que quebrar aquela barreira do professor que está no pedestal, sabe? É ali, pé no chão, aluno com aluno, tá? Todo mundo dá a mão ali e vamos para frente, né? Vamos seguir em frente. E era essa mensagem que eu queria passar, assim. Sabe? Bacana, Hugo, bacana. Isso é muito importante, né? Olhar para o aluno no desenvolvimento integral, e não é porque ele está, entre aspas, numa reta final que seria o ensino médio, ou que seriam os últimos momentos do ensino médio, que ele não precisa de toda essa atenção e de toda essa rede de apoio, né? Muito obrigado por compartilhar dessa sua trilha. É uma trilha realmente muito interessante quando se fala principalmente no uso da plataforma e como que você conseguiu, de forma muito rápida, se ancorar no seu planejamento, selecionar as ferramentas, fazer uma utilização mais profunda do FI, algo que a pandemia talvez acelerou esse processo com você, ela acabou te estimulando, mas isso... E que bom que você conseguiu encontrar dentro desses pontos aquilo que é essencial para a aprendizagem dos seus alunos. Então, certamente, nesse processo você está desenvolvendo aprendizagem com eles, assim como você aprendeu muito também. Então, acho que essa sua mensagem de... Ainda está aprendendo, ainda vai aprender mais, porque vai fazer atividade, mais fácil em aprender grupo. nessa vida.
Vai fazer atividade em grupo, então isso também é mais um movimento. E vai aprender mais um pouquinho mais, porque agora o Teams, que vocês já utilizavam no Projeção, ele vai estar integrado à nossa plataforma. Então, tem mais esse movimento que vai acontecer. E aí o Teams, que vocês já são experientes, ele agora vai fazer parte desse pacote. Então, vocês já vão estar um pouco à frente nessa caminhada, mas vai ser uma experiência mais integrada, né? Cada vez mais integrada. Então, da mesma forma que os professores aprendem, a gente também aprende daqui. Todo mundo que está assistindo, a gente também aprende um pouco mais. E a sua experiência nos mostra que é possível. É possível, sim, utilizar de diferentes recursos que nós temos e construir algo através de habilidades, através de competências, através de uma matriz que vai determinar o que os alunos têm que aprender nesse processo. Hugo, muito obrigado. Obrigado, pessoal que está nos assistindo. Eu vi que tem muitos comentários, a equipe de coaches acompanha esses comentários e aí prontamente também nós daremos devolutiva. Obrigado pelo espaço, desculpa pelo contratempo aqui para começar. A nossa conexão não entrou, mas acredito que o bate-papo vai fazer sentido, fez sentido para mim, espero que ele faça sentido para vocês também. Hugo, um forte abraço. A gente se encontra daqui uns dias, porque eu sei que eu vou estar no Projeção já daqui a 2 semanas, não, menos de 2 semanas, uns 10 dias, nós teremos uma ação com vocês lá, bem interessante também, e aí te encontro lá, no virtual, em alguma sala virtual, onde nós vamos poder trocar mais um pouquinho sobre esse processo e outros novos também. Pessoal, boa noite, tenham aí um bom descanso. Hugo, gratidão aí pela troca. Um abraço. Muito obrigado aí, valeu pessoal. Obrigado aí todos os meus alunos que estiverem aí, a minha diretora do coração. Muito obrigado pelas oportunidades. Isso, manda um beijo para a diretora, porque senão depois ela vai puxar a sua. Cara, minha diretora já vi várias diretoras aqui comentando, mas é isso. A minha diretora é uma mãe, eu amo ela demais, mano. Muito obrigado aí, gente. Valeu pela presença, meus alunos, todos. Minha mãe tá aí também. Valeu, mãe, pela presença. Delícia, tá joia. Valeu, tchau, beijo, tchau, pessoal.